amado e querido Deus, Senhor, aqui está a tua serva, Pai. Senhor, que trará a tua mensagem nesta manhã, Pai. Senhor, eu te peço mais uma vez, seja com ela. Meu Senhor, que ela seja fiel em tudo aquilo, Pai, que o Senhor já ministrou o coração dela, Pai. Meu Senhor, meu Rei da Glória, Pai. Pai, que ela venha trazer tudo aquilo que o Senhor já falou, que ela estudou, Pai. Que o Senhor venha lembrar a ela, Pai. Tudo aquilo que o Senhor vem falando ao coração dela, Pai. Pai, que nesta hora, Pai, o Senhor possa descer a unção da revelação sobre a vida dela, Pai. Pai amado e querido Deus, que ela possa trazer, Pai, a tua santa revelação, Pai, que é a tua palavra. Mas aquilo, Pai, que está no íntimo e no oculto, Pai, que o Senhor queira revelar à tua igreja, Pai. Pai, eu te peço que o Senhor possa, Pai, trazer a nós nesta manhã, Pai. Pai, usa a tua serva conforme a tua vontade e o teu querer, Pai. Pai, blinda, Senhor, a mente dela, cobre ela com teu precioso sangue, Pai. Pai, usa os lábios da tua serva, Pai. Assim que ela tomar posse, Pai, deste microfone, Pai, não seja mais ela, mas seja o Senhor falando face a face com a tua igreja, Pai. É isso que eu te peço e te agradeço em nome do Pai, do Filho e do teu Santo Espírito. E a igreja diz amém. Graças a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Quantos estão felizes por estar na casa de Deus esta manhã? Dá glória bem alto. Aleluia. Glória a Deus. Pai, eu te agradeço, meu Senhor, não desmerecendo a oração do teu servo, Senhor. Apenas acrescentando algo que o Senhor colocou no meu coração enquanto o teu servo orava. Que nós, meu Senhor, profetizássemos, meu Senhor, assim como o Senhor em visão a Ezequiel ordenou que ele profetizasse sobre aquele vale de ossos secos. O Senhor ordena em nossos corações que nós profetizemos nessas cadeiras que estão ao nosso lado. Quem da nossa família a gente quer do nosso lado que ainda não serve ou ainda até que sirva, mas esteja enfraquecido na fé, esteja com pensamentos dobres, Senhor. Então, meu Senhor, eu peço, Senhor, agora que o teu povo profetize sobre a cadeira do lado. Quem eles querem em nome de Jesus que venha estar com ele congregando neste lugar. Profetiza, povo de Deus, o nome da pessoa que você quer que esteja aí do seu lado, congregando e adorando ao Senhor. Muitas das vezes o mundo já disse que não tem mais jeito, mas o nosso Deus diz: eu sou Deus que sara, eu sou Deus que cura, sou Deus que liberta. Então, igreja, crendo, a palavra do Senhor ela é fiel quando ela diz que o que pedirdes em oração, crendo recebereis. Então, igreja, profetiza aquela pessoa que você quer, que esteja contigo, que esteja firme na fé, caminhando. Que eu creio que em nome de Jesus, se você crê, isso acontecerá. Amém, igreja? Sem mais demoras, eu gostaria que a igreja abrisse a sua Bíblia lá no livro de Eclesiastes, uma passagem bastante conhecida, que está lá no livro de Eclesiastes 3, que tem a ver com a mensagem que o Senhor colocou no meu coração. Algo que, se perguntar, que todo mundo sabe. Recitar esse verso, recitar essa passagem, cada versículo que fala. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, há tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar, tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar, tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar,
tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar, tempo de afastar, de se abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Que vantagem tem o trabalhador naquilo em que trabalha? Tenho visto o trabalho de quem deu aos filhos do homem para com ele os afligir. Tudo fez formoso em seu tempo, também pôs o mundo no coração deles, sem que o homem possa descobrir a obra que Deus fez, desde o princípio até o fim. Eu vou repetir esse capítulo, esse versículo 11. Tudo fez formoso em seu tempo também, pôs o mundo no coração deles, sem que o homem possa descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até o fim. Amém, igreja? Podeis assentar. Louvado seja o nome do Senhor. Essa passagem é uma passagem bastante conhecida, igreja, que fala sobre o tempo. E nós já ouvimos diversas ministrações e ministrações abençoadas vindas de Deus, falando sobre o tempo. E a pergunta que o Espírito Santo de Deus nos faz nesta manhã é: como você está utilizando o seu tempo? E em cima desta pergunta, eu vou pedir ao pastor Tiago para colocar um vídeo. E em cima desse vídeo estará a ministração que Deus colocou no meu coração. Mas para a gente não deixar de crer, Deus deu a base bíblica, que é um tempo determinado para todas as coisas. Mas o Espírito Santo pergunta: como é o seu tempo? Em que você está depositando o seu tempo? Pastor, eu gostaria que o senhor colocasse o vídeo para que os irmãos pudessem assistir junto comigo. Ele fala, se você observar, você vê que não está falando nada sobre Deus. Não está falando sobre os nossos projetos e sobre os projetos de Deus na nossa vida. Mas ele fala algo que é muito enriquecedor e nos faz refletir. E me fez refletir. Por isso que eu trouxe essa mensagem para a manhã de hoje. Porque a primeira pergunta que ele faz, que ele disse, que ele ficou um mês impactado com essa pergunta. E é a mesma pergunta que eu anotei e eu vou repetir para a igreja. Você está sendo o que realmente nasceu para ser? Ou você está sendo o que dá para ser? E essa pergunta não é só na nossa área de trabalho profissional, não é só na nossa área familiar, mas principalmente como servos. Será que nós estamos sendo o que nós nascemos para ser? Será que estamos verdadeiramente cumprindo o chamado de Deus para a nossa vida? Porque existe um chamado geral, meu pastor. Que esse chamado geral foi Jesus que deixou a ordenança para que nós, como servos, saíssemos aqui e pregássemos o Evangelho. Esse é o chamado geral. Mas existe um chamado específico, Roque, que você já nasceu com ele. É algo que as pessoas dizem que é talento. Algo que as pessoas dizem que você nasceu para fazer aquele tipo de serviço. Algo que você sabe que você é bom, mas que você precisa entender que até daquilo que você é bom, que Deus liberou para você, você precisa acrescentar no reino. Aí você pode dizer assim: não, missionária, mas eu trabalho com elétrica e hidráulica. Mas você tem a oportunidade de entrar em casas, Roque. E talvez você precisa ser o sal da terra e a luz do mundo naquele lugar, que por muitas vezes pode ser trevas. E através de uma conversa, injetar Jesus naquele lugar e ser verdadeiramente luz do mundo.
Por muitas vezes, Roque, eu questionei do Senhor, porque eu ouvia muito os meus pastores da congregação que eu vim falar que nós precisaríamos saber o nosso chamado para não passar despercebido nessa terra. E eu ficava questionando porque eu ficava curiosa para saber e não sabia qual era o meu chamado nessa terra. Por quê? Porque assim como ele falou do tempo, eu desperdicei muito tempo da minha vida indo para a igreja, como o pastor já falou várias vezes aqui. Por 8 anos íamos para a igreja e éramos apenas membros. Pense que esses 8 anos de nossas vidas que poderíamos ter acrescentado ou aperfeiçoado o nosso chamado, utilizado o tempo que é tão valioso como esse jovem fala. Quantas almas, pastor, a gente poderia termos ganhado para Jesus? Se fosse apenas uma por ano, teríamos 16 almas. Ele ganhava uma, 8 e eu ganhava 8. Mas porque fomos egoístas muitas vezes, achamos que ganhamos a coroa da vida, fomos salvos, descemos as águas por egoísmo, apenas congregar é o suficiente. Mas o tempo que Deus nos deu nessa terra é diferente para cada um de nós. E quando ele falou, será que você está sendo o que realmente nasceu para ser? Cada um de nós precisa refletir sobre isso. Breno está na flor da idade, ele ainda tem muito para descobrir, mais nós. Quanto tempo nos resta? Será que precisaríamos descobrir assim como Moisés, com 40 anos que ele veio descobrir qual era o chamado dele, que era para resgatar o povo? Será que a gente vai precisar, como os homens da fé, descobrir já um tempo longo esse chamado de Deus para a nossa vida? Ou a gente vai agarrar todas as oportunidades, como aquele jovem falou, agarrar todas as bolsinhas e todas as caixinhas e viver o que dá para ser? Ou ser dentro da nossa congregação ou da nossa família o que dá para ser? Não ser o melhor esposo, não ser o melhor pai, não ser a melhor mãe, a melhor esposa, não ser o melhor filho, o melhor aluno. E voltando à minha descoberta do meu chamado específico, eu questionava muito a Deus em oração, porque eu queria saber qual era o meu chamado, porque eu não queria passar despercebido nessa terra. Eu queria entender e pedir ao Senhor para me ajudar a cumprir o plano e o chamado que Ele tinha para a minha vida específica. E por muito tempo eu orei, meu pastor. E eu clamava a Deus, Senhor, me revela qual é o meu chamado. E foi muito tempo de oração. Até que um belo dia, alguém bate no portão da escola. E era uma mãe de um aluno. E foi fazer um pagamento e começou a conversar comigo. E conversar sobre dinheiro. Só que num determinado momento, Roque, aquela mulher já tinha aberto o leque da vida dela totalmente para mim. Contar como estava a vida dela com o marido, como estava a vida dela familiar. E naquele momento o Espírito Santo me fez entender que o chamado dele para a minha vida era de aconselhamento. E naquele momento em diante eu tive a plena certeza que o chamado que Deus tinha na minha vida era de ouvir. E nem todos têm essa capacidade. E através do poder do Espírito Santo, usar a palavra de Deus para confortar, trazer consolo e muitas vezes exaltação para as pessoas. E daquele momento em diante, eu percebi o tempo que eu tinha perdido. Olha o tempo. Como o jovem falou, o homem mais rico do mundo não pode acrescentar 5 anos na vida dele. Nós não podemos retroceder o dia que a gente acordou hoje. Não pode voltar a 0 horas. 0 horas já passou. Estamos exatamente às 10 horas e 30 minutos. Está caminhando para 10 e 31. O último minuto não vai voltar mais. O último pensamento pode até voltar, mas não no tempo certo. Então que a gente possa refletir através dessa mensagem, que é uma mensagem que não tem nada a ver
com o Evangelho, mas tem a ver com a nossa vida, com o nosso tempo, com o desperdício de um tempo valioso que Deus nos deu nessa terra. E para nós cumprirmos o chamado que Ele nos deu e nos ordenou. Se cada um de nós parar e observar, Ele fala assim, ó, o tempo é valioso, principalmente para quem trabalha na Bolsa de Valores. Quem trabalha na Bolsa de Valores sabe o quão rápido é aquela movimentação da Bolsa. Em fração de segundos você pode ganhar ou perder muito dinheiro. Então eles vivem muito acelerados, muito acelerados. Então eles sabem que se eles não fizerem uma transação milionária em fração de segundos, outra empresa faz. E eles perdem muito dinheiro. Se a gente parar e observar e trazer para dentro da igreja essa mesma movimentação, quantas almas a gente perdeu de estar ganhando? Quantas almas, até por vergonha, eu falo por mim, até por vergonha, você saber que você podia dar uma palavra de conforto para aquela pessoa, mas talvez por aquela pessoa estar mal vestida e mal cheirosa, você ter medo, porque nós mulheres muitas vezes temos medo de chegar e abordar um homem, um mendigo na rua, e ter medo de ser agredida ou ele não te dá importância, mas muitas vezes o próprio Espírito te conduz, porque fazer por conta própria é um risco, mas fazer guiado pelo Espírito Santo de Deus é outra coisa, porque Ele está lhe garantindo. E quando eu ouvi esse jovem falando, o tempo é valioso, eu disse, é verdade, Jesus. Ele constatou isso, sendo um jovem que provavelmente ele não é um servo do Senhor. Ele diz que o tempo é valioso, tem horas que ele vai dizendo que a gente gasta tempo assistindo séries. Muitos não assistem séries, mas gasta tempo valioso nas redes sociais. Gasta tempo valioso discutindo, perdendo tempo valioso discutindo, se aborrecendo, se irando. E isso, além de impedir que a gente cumpra verdadeiramente o nosso chamado, nos afasta do Senhor. Porque muitos podem até dizer, não, mas eu invisto o meu tempo em oração. Mas, glória a Deus por isso. Mas na grande maioria das vezes, na grande maioria das pessoas, não é isso que é feito. Não é isso que é investido. Hoje a gente está tendo a oportunidade, manhã de domingo, ensolarado. Maioria dos membros da igreja moram perto. A maioria, pastor. Poderiam estar aqui, poderiam vir, salvo aqueles que trabalham, estão levantaram cedo hoje para trabalhar. Aqueles que mesmo morando longe, mas avisou que não poderia estar por um evento da família. Mas a gente precisa entender que esse tempo de hoje já passou. Nós que estamos aqui, estamos recebendo algo de Deus, que vai ser edificante, e amanhã a gente vai poder edificar vidas através disso. Mas eles, se foi o game over para eles hoje, ou para algum deles, porque a gente não sabe quando é que a gente vai partir. Hoje a gente sabe que estamos respirando, mas daqui a um segundo a gente não sabe mais em que nós investimos o nosso tempo até hoje. É para a gente refletir de verdade. E quando eu ouvi essa mensagem, Roque, tenha certeza que isso me impactou também. Porque eu fico com a segunda parte. Ou você está sendo o que dá para ser. E isso me doeu, Roque e pastor Tiago. Sabe por que me doeu? Porque eu paro e penso na minha vida com Deus, na minha caminhada com Deus. O que passou eu não posso voltar atrás. Mas foi um tempo perdido. Mas o que é que eu posso fazer agora para frente? Que possa me fazer ter orgulho de não ter o tempo perdido e cumprir o meu chamado neste lugar. E eu não falo neste lugar físico não, Roque. Eu falo meu chamado com Deus, o seu é de evangelizar as pessoas através das mensagens na internet. Quanto tempo você parou? Se Deus lhe chamou para isso e Ele já confirmou, continue. Senhor, hoje não está vindo mensagem porque sobreveio sobre mim um abatimento. Mas o Senhor é o Deus que dá mensagem mesmo comigo abatido. Porque precisa exortar a mim, o Senhor está me usando para outras almas.
Então, meu Senhor, me dê a mensagem, porque mesmo eu não merecendo, outras almas necessitam dessa mensagem. E eu tenho certeza que Deus não vai te deixar um dia sem mensagem. Porque Ele sabe que se Ele lhe chamou para essa obra, Ele vai lhe dar todos os dias o maná fresquinho pela manhã. Então eu creio, Roque, assim como o pastor Tiago, ele tem chamado para pastor, e eu sempre declaro, porque eu digo, eu não tenho chamado para voltar, porém, Deus necessita que eu seja aperfeiçoada nas coisas que Ele quer. Porque vai chegar um momento, Roque, eu não vou poder dar aconselhamento a uma, como eu achei que fosse. E o próprio Espírito disse que por muitas vezes eu vou necessitar de estar usando o microfone para alcançar mais mulheres. Então, o meu chamado de aconselhamento com mulheres, só mulheres não, porque Deus ele vai colocar situações diferentes para lapidar e me aperfeiçoar no meu chamado. Então, que a gente venha entender que o tempo que passou, passou, mas que hoje seja um divisor de águas. E que a partir de hoje, aquele que não tem ainda certeza do seu chamado, que peça ao Senhor que venha te revelar, para que você não venha ser o que dá para ser, e sim o que realmente você nasceu para ser. Essa frase vai ecoar na minha vida daqui para frente, Roque, porque eu não vou aceitar mais ser uma professora mais ou menos, eu não vou mais aceitar ser uma esposa mais ou menos, eu não vou aceitar ser uma mãe mais ou menos, principalmente uma serva mais ou menos. Eu vou querer ser o que eu nasci para ser. Porque se Deus diz que nós nascemos para adorá-lo, para bendizê-lo e glorificar o nome dele, é para isso que nós temos que fazer, independente das tribulações. Como vem o louvor, mesmo na tribulação, posso não ver sua mão, mas ele está todo o tempo em nossas vidas. E dando continuidade, vem aquela pergunta: quanto tempo você tem investido no aperfeiçoamento do projeto de Deus para a sua vida? Porque você sabe que você é um projeto de Deus. E Ele derramou sobre você inteligência, aptidões, tudo o que a gente pode imaginar, de coisas boas. Mas o mundo ele está aqui para nos tragar e fazer com que a gente esqueça tudo que Deus nos deu. E eu me lembro, não sei se foi o pastor Tiago ou se foi o pastor Luciano, que falou: quando você aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador, você recebe o pacote completo, Roque. E eu não entendia isso. Eu achava que os dons eles vinham com o tempo e por merecimento, e que os frutos eles viriam com o tempo e por merecimento. E quando ele abriu a boca e falou: você recebe o pacote completo, mas assim como a semente, ela precisa germinar. Naquele momento em diante eu disse: é verdade, Senhor. O Senhor nos deu, a partir do momento que a gente declarou Jesus como o único e suficiente Salvador. Mas por que todos esses dons não são aperfeiçoados em nós? Porque muitas vezes a gente até desenvolve alguns dons, mas a gente não usa, e o que não é usado é o quê? Esquecido. O que não é usado é deixado de lado. Quantas roupas que a gente tem, principalmente mulheres que não tem roupa, mas quantas roupas a gente tem guardado, mas acaba sendo o quê? Esquecido. Deixou de ter? Não tem, mas está lá. A mesma coisa dos dons e dos talentos, dos dons e dos frutos. O fruto ele precisa germinar em nós para ele crescer. Estão aí, mas precisa germinar, precisa crescer. Vai ser de uma hora para outra? Não. Mas ao mesmo tempo que a gente deposita em coisas que não edificam, a gente tem que depositar em coisas que edificam. Então, para que esse projeto de Deus em nossa vida, ele venha a ser semente que cresce, e que cresce e dá mais frutos e mais frutos, a gente precisa dedicar o nosso tempo. Tempo, aqui, tempo na fé que foi descartado por ter sido mal investido. Quando eu escrevia esse esboço,
Eu fiz assim, pois é, mas alguém pode perguntar, como assim tempo na fé desperdiçado? Como assim, pastor Tiago, tempo na fé desperdiçado? Como assim, Roque, tempo na fé desperdiçado? Quer que eu lhe diga uma coisa? Vocês estão depositando um tempo aqui na igreja, mas vocês podem não estar na igreja. Isso é um tempo desperdiçado, meu pastor. Você pode estar o seu corpo físico na igreja, mas a sua mente está fora, está em casa, está nos problemas, está nas dívidas. Você está desperdiçando o seu tempo. Por quê? Porque você perde a conexão. Então esse é um tempo desperdiçado. Um tempo que você poderia estar investindo, estar conectado com o Senhor. E Ele falando contigo e você com Ele. Quantos de nós nos iludimos assim? Quantos de nós sentamos para receber e alguém nos futuca e começa a conversar com a gente, você perde a conexão com o altar. E depois pode até reconectar, mas aquele tempo foi perdido. Ele não vai voltar. Talvez algo poderia ser derramado por Deus naquele momento que você desconectou, através da palavra do profeta, porque vem daqui. E aí, eu até falei, ainda botei aqui um exemplo, para não esquecer, ir ao culto e ficar nas redes sociais ou nas conversas paralelas. É verdade, Deus. Eu já vi membro da igreja com celular falando no WhatsApp. Aí eu digo, depois fala assim, poxa, eu vou para a igreja, eu congrego, mas a minha vida está na mesma. Por que será? Porque o corpo está na igreja, mas a mente está bem longe. Exatamente. E as conversas paralelas fazem isso, nos desconectar com aquele momento que Deus está falando. E para finalizar, eu já falei do tempo que eu e o pastor Tiago, quando éramos membros, a gente só quis ser membro por muito tempo. E hoje, irmão, que eu me arrependo, sabia? Porque assim, Deus lapidava o meu chamado, eu executava o meu chamado sem saber que era o meu chamado, mas eu podia ter feito mais. Por isso, irmão, que eu não perco a oportunidade hoje. Eu posso até não fazer o apelo, mas eu pego o telefone da pessoa para poder estar mandando mensagem evangélica. Se eu sentar do lado de alguém puxar assunto comigo para falar do tempo, eu falo de Jesus. Se falar, poxa, o sol hoje está bom para a praia, eu disse, é mesmo, que Deus maravilhoso, hein? Esse Deus que nos deu o tempo e nos deu a visão para enxergar e contemplar esse tempo. Quantos estão no leito de hospital? Quantos estão cegos e poderem enxergar? Então que essas oportunidades que a gente tenha, que eu digo ao Senhor, Senhor, me dá oportunidade, me dá estratégia, para que eu possa atingir o objetivo que o Senhor tem para a minha vida. Eu gostaria que o pastor botasse só aquela parte, pastor, só o finalzinho, para poder fazer as considerações finais. Que é algo que ele fala no finalzinho, e que eu também vou encerrar a minha observação no que ele diz. Aleluias. É 3 minutos, 1 minuto 3 e 44. É bem rapidinho. 3:44. Que é um conselho que ele dá e um conselho que também eu dou. 3:44. Conseguiu? Mas será que o Breno não dormiu essa noite? Não é possível, esse menino está arrebatado. A moeda mais preciosa do mundo. Então vamos dedicar esse tempo para coisas realmente valiosas, para coisas que realmente importam, para coisas que realmente vão somar e vão transformar a nossa vida e a vida de outras pessoas. Eu acho que esse tem que ser o nosso foco diário. Quando a gente abrir o olho, essa tem que ser a primeira pergunta. Onde eu vou investir o meu tempo? Acho que é isso. Ele falou bem claro aí, que a gente possa investir o nosso tempo em coisas que realmente são valiosas, trazendo para o tempo da graça o nosso tempo com o Senhor.
O que é que a gente sabe que é valioso, que edifica, que agrada a Deus, é o que a gente precisa fazer. Porque, Roque, a gente não sabe quanto tempo ainda a gente tem nessa terra. E a gente tem que botar bem claro: a gente não pode ser o que dá para ser. A gente tem que ser o que a gente realmente nasceu para ser. E nós nascemos para isso. Para triunfar. Para triunfar com Jesus. Nós nascemos para isso, para cumprir o chamado dele nessa terra. Talvez, Roque, a gente não ganhe nenhuma alma para Jesus, mas a gente possa ser como aquele jogador que passa a bola para o artilheiro fazer o gol. Eu não me importo de ganhar, mas eu me importo de saber que eu colaborei para que aquela alma estivesse aqui, talvez até trazendo, talvez até evangelizando através das mensagens, talvez falando do amor de Cristo de uma maneira que ela não entenda, mas até por parábolas como Jesus fazia, de uma maneira simples. Fazer, pastor, como o Senhor fez naquela casa, que não fez acepção do casal, porque um era do candomblé e a outra não acreditava, só acreditava em Deus, mas não gostava de igreja. Mas a gente foi ali como servos do Senhor. A partir do momento que a gente sai daqui, a gente diz: eu preciso ser o que realmente eu nasci para ser. Senhor, me revela, porque eu quero ser o que eu nasci para ser. Na sua casa, meu Deus, e na minha casa, no meu local de trabalho, no meu local onde o Senhor, onde as pessoas não me veem, é ali que eu preciso ser o que eu nasci para ser. Porque eu tenho certeza, igreja, que essa mensagem que eu ouvi, que impactou meu coração, ela não veio a este lugar despercebido de qualquer jeito. Ela veio para nos confrontar, para que a gente reflita verdadeiramente. Porque perdemos tanto tempo da nossa vida sendo o que dá para ser, e não o que nascemos para ser. Amém, igreja? E eu agradeço a minha oportunidade, mais uma vez dizendo: vamos despertar para valorizar tempos de qualidade na presença do Senhor. Amém?